Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje foi o dia do primeiro debate político antes das eleições aí e eu acabei de assistir, acabou de acabar aqui o debate, então vou gravar um vídeo pra falar um pouquinho sobre o debate em si, não necessariamente sobre o que os candidatos falaram, mas sobre o processo, porque eu me diverti muito assistindo o debate aqui e eu queria compartilhar isso com vocês. O debate foi entre o Jeremy Corbyn e o Boris Johnson. Outros partidos tentaram participar, eles fizeram algumas apelações. Eu não sei direito o que aconteceu porque eu não li, mas eu posso trazer isso para vocês. Mas eles não conseguiram. Então as únicas duas pessoas que participaram foi Boris Johnson e Jeremy Corbyn. Então foi um contra o outro ali, pau a pau, discussão e tudo mais. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu me diverti muito assistindo esse debate porque eu não consigo explicar para vocês. Foi um debate formal, porém informal. Assim, alguns debates no Brasil acabam sendo assim também, na presidência, rola discussãozinha, brincadeirinha e tal, mas eu não consigo explicar o feeling que eu tive, o sentimento que eu tive assistindo esse debate, porque era uma coisa totalmente séria, mas de vez em quando tinha uma brincadeirinha ou outra, um negocinho ou outro, uma perguntinha um pouquinho mais fora do tópico, entendeu? Então foi algo muito interessante. O debate tinha lá a apresentadora, a intermediadora, que ela fazia algumas perguntas e posso dizer até quiz, né? Que ela falava assim, eu vou falar uma frase aqui, você tem que responder com uma palavra. Ou, aí tipo, aí perguntou, quem que é o líder que você mais admira atualmente? Meio que querendo saber, né? Colocando talvez na encurralada ali o Boris para falar Trump e ver quem que o Jeremy Corbyn iria falar, mas aí os caras conseguiam, sei lá, não se entregar. Os dois eu acho que tiveram uma performance boa defendendo as suas ideias. Não tô falando que os dois foram bons, assim. Os dois tiveram uma performance boa, né? Mas cada um defendeu a sua ideia. O problema é que a ideia do Labour ainda não está muito clara, eles não conseguem. Isso até é o que trouxe a popularidade dos liberais democratas, de se eles querem ficar ou não. Mas o Jeremy Corbyn até que mandou bem no debate. Eu acho que até em algumas partes ele foi melhor que o Boris Johnson, por mais que o Boris, eu acredito que seja mais carismático. Não tô falando que ninguém é melhor que ninguém, não tô falando das ideias, tô falando da pessoa. Acredito que ele seja um pouco mais carismático. O Jeremy Corbyn, algumas perguntas, ele respondeu a pergunta em si, em vez de fugir do tópico. Eu vou explicar o que aconteceu. Por exemplo, teve uma parte lá que metade do debate eles falaram do Brexit e meio que a outra metade foram sobre outros tópicos. Porém, quando eles estavam falando sobre esses outros tópicos, o Boris sempre ficava trazendo, ele sempre arrumava uma desculpa para falar sobre o Brexit. Então perguntaram para ele assim, tipo, pra você ter uma noção de como às vezes fica informal o debate. Um cara, porque tem, como eu falei, tem a host que faz algumas perguntas e alguns quizzes, e tem a plateia que também faz algumas perguntas. E aí às vezes tem umas perguntas assim meio nada a ver. Por exemplo, uma pergunta da plateia que foi bem interessante foi assim, o menino falou, esquecendo política, esquecendo tudo, eu queria saber de vocês aí, o que um daria de presente de Natal pro outro? Essa foi a pergunta que rolou lá. E aí o Jeremy Corbyn falou que daria um livro pro Boris, falou um livro lá, e o Boris falou que ia dar pro Jeremy Corbyn uma cópia do acordo que ele tem com a União Europeia para ver se ele entende e aceita aquele acordo. Então, qualquer oportunidade que tinha, o Boris ficava puxando de novo para o Brexit, né? Porque ele tá batendo ali na tecla. Mas eu me diverti muito, eu aconselho você tentar assistir o replay no YouTube, alguma coisa do tipo. Eu vou depois com mais calma analisar exatamente o que eles falaram, ver o que os outros jornais estão falando, porque às vezes eles fazem alguma referência que eu não tô por dentro. E amanhã eu posso trazer um conteúdo aqui um pouco mais robusto do conteúdo em si do debate. Mas eu queria falar para vocês que eu aconselho você a assistir. Foi muito interessante, muito assim, parecia que eu tava assistindo, sabe, um programa de televisão de entretenimento, porque foi muito informal, assim, sabe, é difícil explicar, você tem que assistir para você ver, né, se você entender inglês, você vai saber. Quero saber de você, se você assistiu, me conta aqui embaixo o que você achou. Agora, só para não deixar muito vago, eu vou falar um pouquinho, bem de leve, qual foi o final statement, né, tipo, a frase final de cada um deles no debate. O Jeremy Corbyn a primeira coisa que ele fala no debate é: você que não está registrado no debate, não, a primeira coisa que ele fala no statement dele é: você que não está registrado para votar, registre-se porque essa é uma reeleição muito importante. Ou seja, ele foi inteligente, ele sabe que ele está atrás nas urnas,
ele sabe disso, então ele foi inteligente de utilizar a audiência de rede nacional para pedir para mais pessoas se registrarem para votar. Por quê? Porque o voto aqui no Reino Unido não é mandatório. Então tem muita gente que nem vai votar, nem está registrado para votar. Então, como não é algo obrigatório, ele tentou forçar essa tecla logo no começo. Pediu para o pessoal registrar para votar, e aí ele começou a falar um pouco das propostas deles, que ele quer acabar a privatização, investir no NHS, etc, etc, etc. E aí ele acaba com o slogan dele. Foi algo bem rápido, assim, tipo uns 30 segundos. Ele fala, Vote for Hope, Vote for Labour. Tipo, Vote for Hope é vote pela esperança, digamos assim. Hope eu acho que é, traduzindo ao pé da letra, é esperança, assim, tipo, algo novo vai acontecer, vote no Labour. E aí, quando foi a vez do Boris, novamente, como ele fez no debate inteiro, a primeira coisa que ele falou é que get Brexit done, tem que fazer o Brexit acontecer, porque se não acontecer o Brexit, ele não consegue fazer nenhuma das coisas. Ele fala que a gente não aguenta mais um ano desse vai não vai, então a gente precisa de ter a maioria no parlamento conservador, e ele fala que vocês podem garantir, ele acaba falando assim, vocês podem garantir que assim que a gente sair da União Europeia, no dia 31 de janeiro, se a gente tiver uma maioria conservadora, a gente vai ter um governo que governa pro povo e vai unir esse Reino Unido. Basicamente assim, vai aumentar o investimento em NHS, infraestrutura de trem para o Reino Unido inteiro, etc, etc. Então foi mais ou menos esse o statement dele. E ele deu uma atacada também no Jeremy Corbyn, falando que o Jeremy Corbyn não decide se ele quer ficar dentro ou fora da União Europeia, porque ele fala que vai trazer outro referendo, etc, etc. Então tá muito confuso. Então mais ou menos foi esse o resumo ali do debate. É claro que teve muito mais coisa que eu posso trazer aqui para vocês amanhã, mas realmente eu aconselho você assistir. Foi 1 hora na TV, mas teve intervalos. Talvez se você conseguir achar no YouTube aí, vai ser menos 40 minutos, eu diria, até menos 35 minutos, que acabou 5 minutos mais cedo. Então foi algo bem rápido mesmo, mas foi muito interessante. Agora a gente tem que esperar para ver se esse debate vai resultar em alguma mudança de pesquisa, porque sempre acontece isso, e ver como as coisas vão funcionar, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você assistiu o debate. Quero saber o que você achou. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pergunta aqui também que eu posso trazer para vocês no vídeo de amanhã, tá bom? Então é isso. Aquele grande abraço. Tchau.